Fala galera, uma boa noite aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, para vocês aí no meu Brasil. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Galera, é o seguinte, eu primeiro quero falar que hoje eu vou trazer aí uma notícia nova para vocês de um fato que aconteceu em Fonte Boa, no Amazonas, e nós precisamos conversar e nós precisamos pensar um pouco sobre os dois lados da história. Vamos pensar nos dois lados da história, vamos provocar aí um pensamento crítico mais uma vez em vocês. Mas antes de começar sobre essa história lá de Fonte Boa no Amazonas, eu preciso conversar com vocês rapidinho sobre as minhas networks, que agora eu estou mais de uma network. Eu sou um canal independente, mas eu me filio a algumas networks que eu acredito, tá? Pessoal de primeira linha, de ponta, que sempre estão na parceria comigo. Então eu sempre falo e recomendo esses canais, né? A primeira network é a YouTubers Brasil. Eu sempre deixo todos os canais da YouTubers Brasil aqui na descrição do meu vídeo e também os canais do Gabinete Conservador, tá? Também eu participo do Gabinete Conservador e participo também da outra network do Conservador e Patriota, junto com o Pastor Jubanski, junto com o Gigante Patriota, junto também do Léo, né? E assim, eu tenho várias networks sim, porque eu gosto de ter esse tipo de interação com o máximo de gente possível, com o máximo de visões possíveis, porque aquilo que eu não consigo coletar em um lado, eu coleto do outro, e aquilo que eu concordo de um lado, talvez discorde do outro, e vou montando um meio termo, um senso crítico. Não sou isento de maneira alguma, sou Bolsonaro, como diz o professor conservador Gleison Colares, aqui ó, na goela, aqui ó, Bolsonaro, sou de direita, conservador, bolsonarista, e lutei muito pela eleição do nosso presidente e também vou lutar muito pela manutenção do nosso presidente em 2022, seja com quem for que ele faça parceria para a vice-presidência da República, e também vou lutar muito agora para uma prefeitura e vereadores mais conservadores em todos os estados e cidades do Brasil, tá bom? Galera, vamos lá. Então eu preciso falar com vocês sobre o ocorrido em Fonte Boa, né, lá no Amazonas. O negócio foi feio. Eu vou colocar os vídeos aqui, só que eu vou colocar coberto por mosaico, porque foi extremamente feio. Não vou colocar agora, tá? Exatamente agora, eu vou pôr conforme a gente for conversando. Primeiro eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Um cara, ele estuprou, tá? E matou por esganadura uma menininha, menor de idade, criança mesmo. E ele, além de estuprá-la, a matou por esganadura. Isso já é o bastante para qualquer homem, igual eu, ou muitos de vocês, ou mesmo mães, tá? Mesmo mães. Eu estou falando homens porque eu falo do meu lado. Eu sou homem, eu sou pai, então eu coloco o meu lado também. Mas eu não esqueço o lado das mulheres, tá? Não sou politicamente correto aí de maneira alguma, ao contrário, eu odeio politicamente correto, mas então eu falo do meu lado primeiro, homens, né? Então assim, qualquer pai, qualquer homem decente, qualquer pai de família que é pai de meninas, e além de você ser pai de menina, você também pode ser, você com certeza é filho de mulher, é neto de mulher, é sobrinho, tio, tudo de uma mulher. Você conhece uma mulher na sua vida, é impossível você não conhecer, você não ter, nem que seja pelo menos a sua mãe ou alguma parente mulher ou uma pessoa amiga que você goste que seja do sexo feminino, tá? Então, para nós, o estupro já é algo inaceitável, passível de morte. A gente assim deseja o máximo de mal mesmo. Eu desejo de verdade a pena de morte no Brasil, principalmente para o caso de estupro. E quando o estupro ele é de vulnerável, como pessoas que têm algum tipo de paralisia, algum tipo de deficiência física, ou crianças, aí é que eu desejo que essa pessoa morra mesmo.
mas eu vou ser sincero para vocês. Eu fico em uma balança entre a pessoa ser morta pelo Estado, sabe, injeção letal, cadeira elétrica, esquadrão de fuzilamento, alguma coisa, versus as barbáries que acontecem quando essas pessoas são pegas pela população ou são pegas dentro de celas de cadeia. Eu já tenho um posicionamento. Eu sei muito bem que estuprador tem que se ferrar do 1º ao 5º. Só que eu sou contra estuprador se ferrar do 1º ao 5º na mão de bandido dentro de cela, porque bandido dentro de cela não é exemplo de vida para ninguém, nem para estuprador, nem para ninguém. Bandido de dentro de cela também matou um pai de família, matou uma mãe de família, matou seu filho, matou um sobrinho, assaltou, roubou sua casa, humilhou as pessoas, roubou um banco, roubou a empresa que você trabalha, prejudicou os negócios que você tem e muitas vezes você paga uma nota de seguro de automóvel no Brasil devido à quantidade absurda de roubos também. Se você não pode ter uma moto, alguma coisa, é por causa disso. Se você tem que andar com medo à noite, é por causa disso. Então, bandido não é exemplo para ninguém, para eles matarem estuprador dentro de cadeia. Eu acho isso a maior hipocrisia do mundo. Só que voltando aos trilhos, e vocês vão entender porque eu estou falando sobre isso, lá no Amazonas o que aconteceu? Esse cara que matou essa menininha por esganadura após tê-la estuprado, ele ficou preso em uma cadeia e aí ficaram sabendo, a população, populares ficaram sabendo, tá? Que esse cara ele ia ser transferido daquela cadeia para um outro local no estado do Amazonas, até mesmo pelo perigo de morte que ele estava correndo, tá? Aí agora eu vou começar a passar os vídeos. Nesse momento eu começo a passar os vídeos para vocês. Eu vou tapar com aqueles frames, assim, de... como que se fala, gente? De censura, porque não dá para vocês assistirem essas cenas no YouTube. O meu canal com certeza não monetiza mesmo se eu mostrar esse tipo de cena nua e crua. Eu também tirei o som, tá? Porque pode vocês assistirem esse vídeo perto de criança ou sei lá com quem. As pessoas assim entraram na delegacia, agrediram a polícia, agrediram quem estava lá, abriram a cela, pegaram esse cara, o mataram a paulada. Depois dele ter sido morto, o corpo dele foi completamente esquartejado e aí foi pego ainda os pedaços do corpo dele e todo mundo do lado vendo, todas as pessoas do lado vendo e participando disso. Foi uma cena assim, tipo de barbárie, de cena de filme de terror mesmo. E esse cara, ele foi jogado no meio dos pneus ali e ainda foi ateado fogo a cabeça dele, só que tem uma parte da cena onde a mulher fala, não, a cabeça, pega a cabeça assim do cara e joga lá no meio e assim, bota fogo e o corpo do cara começa a queimar e as pessoas começam a gritar assim, agitadas tal, aquela coisa toda. E assim, eu convido vocês a pensar um pouco os dois lados dessa moeda. Tudo bem, eu não vou desculpar esse cara, para mim ele devia estar morto mesmo, só que vamos pensar no outro lado disso, no porquê que isso acontece. Vamos lá, por que no Brasil começou a existir esse tipo de barbárie? Por causa de um STF fraco, por causa de proteção exagerada de direitos humanos com bandidos, com assassinos, com estupradores, com gente da pior estirpe aqui do Brasil. Os brasileiros vendo que agora a polícia mal pode atirar nos caras, mal pode pôr algema nos caras, porque se um cara for preso e se sentir humilhado, na audiência de custódia mesmo ele já é solto, e um cara desse que matou uma criança por esganadura, depois de estuprá-la, muito provavelmente poderia ser solto se ele não tivesse sido pego talvez aí, não sei, em flagrante ou confessado o crime documentalmente. Ele simplesmente sairia andando pela porta da frente, tirando sarro de toda a população, tirando sarro da família
dessa criança que perdeu a criança. Então, assim, essa morte não está só na mão desses populares que se exaltaram em demasia ali, tá? Eu concordo que esse cara deveria morrer mesmo, mas assim, chegar a pegar, cortar pedaços do cara depois de morto, ficar brincando ali com a cabeça, esse tipo de coisa, pôr ali ainda na fogueira e todo mundo ficar dançando ali ao redor, isso me faz pensar também qual é o tipo de pessoa que executou esse tipo de plano, que levou esse tipo de plano à frente. Será que são pessoas que são capazes de fazer isso somente com um bandido, com um estuprador? Ou será que essas pessoas já não têm algo escondido dentro de si também, que são capazes, em um rompante de raiva, de fazer esse tipo de coisa com um desafeto familiar, com uma outra pessoa na rua que de repente está devendo um dinheiro para eles? Qual que é o limite que existe entre a barbárie e a justiça? Eu não sou hipócrita de dizer para vocês que se um cara estupra e mata minha filha, ele não vai morrer. Só que assim, entre eu pegá-lo e matá-lo com minhas próprias mãos, fazendo talvez ele sofrer bastante ali, com muito soco, muita porrada, muito chute, moer ele até assim, o corpo dele ficar em pedaços com as minhas mãos, é uma coisa. Só que aí desmembrar o corpo do cara, ficar ali cortando, porque um corpo humano tem carne, ossos, tem nervos, tudo, não é fácil desmembrar um corpo humano. Sabe, não é uma tarefa fácil se o corpo não tá ali numa mesa cirúrgica, com instrumento cirúrgico. Não é uma coisa fácil não, meu. É muito difícil você cortar um corpo humano. Quem já desossou qualquer tipo de carne sabe o quanto é difícil você cortar juntas, o quanto é difícil você fazer esses tipos de cortes assim, ainda mais num corpo humano que tem toda a pele, todos os músculos, capa de gordura, ossos, tudo é complicado de fazer, entendeu? Então assim, o que eu digo para vocês, não é uma coisa que é saudável mentalmente de ser feito e que uma pessoa comum consiga fazer e depois dormir tranquilo no travesseiro, tá? Então, eu entendo o Estado, de repente tendo essa força de executar um cara desse num esquadrão de fuzilamento, numa cadeira elétrica, numa injeção letal, e a gente ter a sociedade livre de um tipo de ser humano desse. Mas o que me preocupa é que por causa do permissismo das leis brasileiras, de um STF praticamente laxativo, que solta todo tipo de bandido e agora recentemente soltou ainda mais 200 mil aí na rua, em uma canetada só, somente para soltar o bandido de estimação deles, o qual vocês sabem bem quem é, que está andando aí pela rua, né? Então, assim, é muito difícil você ver que por causa de deputados fracos, senadores fracos, de um STF permissivo que não passou o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, você vê uma descrença tão grande no judiciário brasileiro e na justiça brasileira que você está vendo pessoas se tornarem bárbaras e fazerem justiça com as próprias mãos de uma maneira extremamente excessiva. Não foi só matar o cara, foi matar o cara, picar o corpo dele inteiro, ainda depois tacar pneu em cima e pôr fogo. Eu não estou falando que esse cara não mereça morrer. Eu mesmo mataria depois de dar-lhe uma surra, de quebrar o meu próprio pé de tanto chutar ele no chão. Ele ia sofrer bastante se ele fizesse isso com um dos meus filhos, sabe? Mas até aí você pegar e desmembrar o corpo de um cara, pegar a cabeça, ficar brincando, botar ali e pôr fogo, eu não sei. Então eu quero saber de vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso, tá? De sábado e domingo eu costumo fazer vídeos um pouco assim maiores, um pouco assim com mais conteúdo, porque eu gosto de saber a opinião de vocês, eu preciso saber a opinião de vocês. O que vocês fariam? Qual a opinião de vocês sobre um caso parecido com esse? Eu agradeço pela atenção de todos, comentem,
compartilhem e, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá? Por hora é isso, galera, e Elias out!